Tô lembrando. Vocês perceberam que até agora, uma semana e meia, né, que a gente está conversando. Nós falamos sobre vários conceitos, ideias que são extremamente úteis para a gente. Nós usamos até hoje, a ciência toda se baseia hoje nisso, né? E nós falamos os nomes de algumas pessoas que foram importantes nesse processo, correto? Vocês notaram alguma coisa em comum entre essas pessoas? Praticamente todas Todos eram homens. Primeiro, todos homens. inglesas e homens. Todos homens. Segundo, todos homens europeus. A maioria, Só homens branco também. europeus, homens europeus brancos, mas a maioria não era só europeus, eram homens europeus brancos ingleses. Inglês. Você lembra? Galton, Darwin, Wallace, que vieram antes, né? Gossett, Fisher, Wright era americano, mas a maioria desses caras lá do século XIX eram ingleses. Então, lembra que esse era um período histórico. É sempre bom a gente lembrar da situação histórica para que você entende melhor porque as coisas são do jeito que são hoje, né? Então, naquele período da Inglaterra lá do século XIX, o que estava acontecendo naquela época? Revolução Industrial, lembra? Então, naquele período lá, final do século XVIII, século XIX até comecinho do século XX, por que esse monte de gente lá na Inglaterra? Porque a Inglaterra era um grande império, era um império britânico. Lembra disso? Então, a Inglaterra tinha colônias por vários lugares do planeta. Tinha braços esticados, eles foram invadindo, né? Chegaram lá na Austrália, invade a Austrália. Chega na América do Norte, invade a América do Norte. Chega lá na Índia, invade, né? E tanto é que esses países hoje, a língua oficial deles é o inglês. Então, percebe que tudo que a gente está conversando aqui é muito interessante, é muito útil, nos ajuda a entender o mundo de uma forma mais clara, com menor incerteza, mas isso não brotou do além, isso brotou em um contexto histórico específico, correto? Então, é evidente que você pode imaginar que isso teve alguma influência sobre a forma como a gente pensa e entende muitas coisas hoje, correto? Será que se a história tivesse sido diferente e outras pessoas... Por que foram essas pessoas especificamente? Por que homens brancos, europeus, ingleses? Porque eram as pessoas que tinham condições de pensar sobre isso, correto? Eles tiveram oportunidade, condições materiais, físicas, né? Tempo, recursos para pensar e se debruçar sobre essas questões. Então, onde apareceram as mulheres aí? Vocês ouviram falar de alguma mulher? Não, né? Vocês ouviram falar de alguma pessoa não branca até agora? Não, né? Então, será que a história teria sido diferente se outras pessoas tivessem tido a oportunidade de pensar sobre esses problemas? Será que o resultado teria sido exatamente o mesmo que a gente conhece hoje ou será que teria sido diferente? Não sabemos, né? Nunca vamos saber. Porém, é importante a gente não esquecer que sim, existe um componente histórico por trás de tudo que a gente está falando, tá? Mas, felizmente, ao longo do tempo, em particular depois da Segunda Guerra Mundial, né, no último século para cá, e mais ainda agora nos anos 2000, essa situação está mudando, e agora está mudando rapidamente, correto? Então, mais para frente, a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? Onde estão essas outras pessoas? Elas não existem, então? Sumiram? Não, elas não sumiram, elas existem, estão aí fazendo coisas. Depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, certo? Então, agora vamos falar sobre a nossa questão principal nesta tarde. Seleção de modelos. Alguém aí já teve um boneco desse? Não? Eu nunca tive um boneco desse, tá? Não, muito caro. Primeiro que é Eu sou caro da pra época do caramba, né? dinossaurozinho, aqueles É brinquedos de dinossauro. extremamente caro. Eu tinha tá? medo. Tinha medo? Na minha época eu usava Power Rangers. Ah, eu Power cheguei, Ranger eu tive. eu cheguei a ter Power Rangers. Eu brincava com os da minha prima, porque ela tinha dinheiro para Então. comprar. Isso. Então, Eu aí quando tive eu era... Mortal Kombat. eu tive esses aí também. Ai, Eu que não tive massa. desses, eu não tive da Barbie, não tive o Ken, mas quando eu era criança, a minha prima tinha e eu brincava com ela, com as Barbie dela também. A gente misturava o que eu tinha, misturava com ela e fazia um crossover, um fit. Então, tá aí os nossos modelos, tá? Então, você já viu que eles podem ter várias apresentações, correto? Pode ter várias manifestações e dependendo da situação, as pessoas, tradicionalmente,
por cultura, dão nomes um pouco diferentes, né? Então, regressão, TST, ANOVA, ANCOVA, GLM, né? Regressão logística. Mas agora você entende. Ah, na verdade é tudo modelo linear, né? Ok. Então, agora nossa situação é que imagina que você tem uma pergunta, a pergunta que você quer investigar, e aí você tem várias variáveis, vários preditores, você está interessado em várias relações, e você viu agora que além de você possivelmente estar interessado em várias relações, você viu que existem diferentes formas de quantificar uma relação, correto? Você pode usar uma distribuição ou você pode usar outra, certo? Você pode usar uma função de ligação ou você pode usar outra, correto? Então, isso nos dá decisões, né? Isso joga uma responsabilidade na nossa mão, porque agora a gente precisa fazer escolhas, que é a grande questão das pessoas quando vão analisar seus dados, né? Eu tenho que decidir alguma coisa. Como é que eu vou analisar? O que eu vou fazer? Qual análise eu vou usar? Então, isso cria naturalmente uma incerteza, e essa incerteza não tem nada a ver com os dados, percebe? Essa incerteza tem a ver com qual é o modelo que você vai usar para representar os dados. Então, ela antecede a amostragem, antecede tudo. A incerteza no próprio processo mental que nós temos de conceber qual é a melhor forma de quantificar ou de medir essa relação. Você precisa fazer escolhas. Então, naturalmente, isso cria alguma incerteza, né? Então, aí é útil para a gente pensar, então, o que a gente pode usar para nos ajudar nesse processo. Tem algum critério? Será que eu posso usar algum critério para me ajudar a decidir qual modelo é mais útil ou menos útil? Tá? Então, alguém sugere alguma coisa aí para a gente usar? O que eu poderia usar? A Kite. Menor é IC. A gente não falou nada disso, eu não sei o que é isso, tá? Me diz Vai uma coisa. quadrado? Me diz uma coisa simples, com base no que vocês já sabem. Lembra que tem um número Vai muito R. simples, né? Não tem um número F muito quadrado. simples que a gente pode usar para medir quanto o modelo está explicando dos dados, né? Variação explicada, que é o coeficiente de determinação, correto? R quadrado. Então, essa é uma medida super simples, tá? É mais simples de todos, que é a que a gente já sabe. Então, a princípio, você tem dois modelos. Um explica mais, outro explica menos. Qual você escolhe? Explica mais, né? Que explica mais. É simples, né? Ah, então talvez esse pode ser um critério útil para a gente usar, para nós usarmos, correto? Então vamos usar e vamos ver se funciona. Então agora você vai simular alguns dados, tá? E aí você vai criar diferentes modelos para representar exatamente os mesmos dados, com diferentes combinações de preditores. E aí você vai criar cada um dos modelos, vai calcular o R quadrado para cada um, e aí você vai ver como o R quadrado muda entre os modelos que você criou, para exatamente os mesmos dados. Beleza? E aí? O que acontece? Mesmos dados, cria diferentes modelos. Mete um preditor lá. Mete outro preditor. Coloca mais um. Coloca outro. O que acontece? R quadrado aumenta. O R quadrado aumenta. Faz sentido isso? Faz, depende. Você tem outra variável que pode estar capturando o que não foi explicado pela variável anterior, né? Só que aumenta bem pouco. Como foi a variável dependente e as variáveis preditoras que vocês criaram? O mesmo N. É Quando aleatório, né? vocês criaram as variáveis, tinha alguma relação entre elas? Não.
Faz aí, plot y contra x1. Plot y contra x2. Olha aí o que aparece. Não, tudo bagunçado. Faz sentido? Faz, né? Porque quando você criou os dados, você disse que tinha alguma relação entre essas variáveis? Não. Não, né? Então, que relação é para TI? Nenhuma, correto? Então, por que que o R quadrado está aumentando? Se nenhum desses preditores tem qualquer efeito sobre a variável dependente que você criou. Mágica. Por quê? Bom, a primeira coisa é você perceber que ele está aumentando, certo? Então, independentemente do motivo, isso automaticamente cria um problema para a gente, percebe? Se você pegar variáveis aleatórias, que não tem efeito nenhum sobre a sua variável dependente, e simplesmente ficar brincando de enfiá-las no seu modelo, o que vai acontecer? A variação explicada vai aumentar. Mesmo que, na verdade, eles não explicam nada. Por que que isso acontece? Pensa assim, ó. Lembra que você está tentando ajustar uma linha de tendência, uma reta, para representar cada uma dessas relações, correto? Cada preditor que você coloca é mais uma reta que você está tentando ajustá-la, né? Se você pegar uma reta lá e passar no gráfico aí, qualquer um desses gráficos que você não está vendo relação nenhuma, qual é a probabilidade da inclinação da reta ser exatamente igual a zero? Acho. É bem baixa, concorda? Ela pode ser um valor muito baixo, certo? Ela pode ser bem perto de zero, certo? Mas exatamente igual a zero, qual é a chance? É muito, 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 muito baixo. Então, quando você pega variáveis aleatórias e enfia elas no seu modelo, elas sempre podem explicar alguma coisa, nem que seja por acaso. Ela sempre pega uma sujeirinha, nem que seja por acaso. Por quê? Porque a chance de que a inclinação vai ser idêntica, exatamente igual a zero, é quase nenhuma. Então, se a inclinação for 0,1, não é zero, é alguma coisa. Ah, então a inclinação é diferente de zero, né? Ah, então vai explicar uma sujeirinha. A inclinação não é zero, é 0,2. Ah, não é zero, né? Ah, então vai explicar uma sujeirinha. A inclinação é 0,01. Ah, não é zero, né? Ah, então vai explicar uma sujeirinha. Então, a sujeirinha, mais uma sujeirinha, mais uma sujeirinha. Aí o que acontece com o seu R quadrado? Aumenta, aumenta, aumenta. Aí olha como é que ficou o meu aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Todo mundo vendo meu gráfico aí? Nenhum preditor, não explica nada, correto? Zero. Faz sentido, né? Bota um preditor. 2,5%, 3% aqui, né? Bota dois preditores. 20%. Como assim? De onde veio isso? Bota 3 preditores. Bota 4. Bota 5 preditores. 25%. Como assim? Por que que ele está explicando 20% aí? Por Acaso. acaso, né? Então, agora você percebe que existe uma limitação do R quadrado, correto? Toda vez que enfia mais variáveis no seu modelo, explica mais alguma coisa, nem que seja por acaso. Lembra que se você rodar essa simulação mais de uma vez, o resultado vai mudar, né? Porque é uma amostragem, então nunca vai ser exatamente igual. Então, vou repetir aqui, para vocês verem que vai mudar. Mudou, tá vendo? Mas esse padrão permanece, percebe? Agora não vai até 20, agora vai até 10%, mas o padrão permanece. Ó, vou rodar de novo. 1, 2, 3. O gráfico mudou, percebe?
Daí continua explicando mais quanto mais preditores você coloca. Então, essa é uma limitação de você usar R quadrado quando você quer usar isso como um critério para decidir se o seu modelo é melhor ou pior. Por quê? Porque se você só ficar enfiando mais coisa aí que não explica nada, ele vai parecer melhor do mesmo jeito. Em outras palavras, a complexidade do modelo influencia a nossa percepção do quanto ele é bom ou ruim. Quanto mais parâmetros tem o seu modelo, quanto mais complexo, naturalmente ele tende a explicar mais. Por quê? Porque você está enfiando mais detalhe, você está se prendendo mais aos detalhes da sua amostra. Mas lembra que a gente quer falar de tendências, né? As relações que a gente investiga é tendência, o que acontece em geral, com a maioria. Então você não quer ficar muito preso em minúcias, em detalhezinhos. É quando isso acontece, os estatísticos eles usam uma palavrinha especial para isso, eles chamam de overfit. Já viu essa palavra? Overfit, overfitting. É tipo um super ajuste. É que você cria um modelo que é tão complexo para os dados que você está usando que parece que ele está explicando alguma coisa, mas na verdade é porque ele está pegando, ele está explicando o aleatório, esse ruído, ele está tentando se ajustar ao máximo possível. As pequenas variações no seu dado, mesmo que não tenha tendência nenhuma, parece que ele está explicando alguma coisa, mas na verdade é tudo ruído, isso aí, é tudo aleatório. Isso aí apareceu tudo por acaso. Simplesmente porque você enfiou mais parâmetros no modelo. Tá? Porque lembra que a chance de você botar um preditor lá e a inclinação dele ser exatamente zero é quase nenhuma. Então, nem que seja por acaso, ele explica uma sugerida. Então, agora nossa questão é, bom, como é que faz para resolver isso, correto? Então, de um lado, você tem uma medida de variação explicada, que pode nos informar sobre o quanto os preditores estão explicando nossa variável dependente, uma medida de ajuste, que é intuitiva, simples, legal. Mas, ao mesmo tempo, você está vendo que essa medida é influenciada pela complexidade do modelo, por quantos parâmetros ou quantos preditores ele tem. Então, intuitivamente, nós gostaríamos de uma forma de tentar equilibrar essas duas coisas, correto? Eu quero um modelo que explica os meus dados da melhor forma possível, mas eu também não quero que ele seja excessivamente complexo, porque você está vendo o que acontece se você continuar enfiando parâmetros, né? Então, idealmente, nós gostaríamos de um balanço entre essas duas coisas. Eu gostaria de um modelo que explica o máximo possível com menor complexidade possível, ou com o menor número de parâmetros possível, de modo a eu não ficar explicando o acaso e me concentrar de fato nas tendências, que é o que eu quero medir para responder minhas perguntas. Então a pergunta é, como faz isso? 5 minutos. Então, eu tô com uma dúvida. Fala. Não, é porque eu fiquei na cabeça com aquela ideia de que quanto mais tu adiciona preditores, mais tu tá fatiando a tua informação, colocando ruído e tal. Aí agora a gente colocou vários preditores aleatórios e o R aumentou. Uhum. Aí, não sei, para mim, entendo que tu tá explicando mais, né, como se estivesse inserindo mais complexidade para o modelo, e aí o R quadrado não é suficiente para explicar a variação da tua variável dependente, mas eu não sei se eu entendi, porque parece que são coisas opostas, entende, as duas explicações. Mas é porque lembra que são números diferentes para medir coisas diferentes, né? A incerteza, lembra que a gente não mede com R quadrado, correto? Olha o summary aí do seu modelo mais complexo. Vai summary mod 5. Viu? Então, quem que você olha aí? Primeira coisa que você olha. Olha o P, né? Aí o P é um número bem grande, correto? Aí tá falando para você, olha, incerteza é muito grande, cuidado.
Esse R quadrado aí tá te fazendo uma fake news, tá? Então, o P é o seu controle de qualidade, certo? Sempre olha ele primeiro. Então, veja que a nossa medida que nós aprendemos para fazer esse controle, para medir o tamanho da incerteza, está fazendo exatamente o que ela deveria fazer, correto? Ele está dizendo para você, cuidado, a incerteza é alta. O problema é que o R quadrado, da forma como ele é calculado, não mede isso, ele está medindo outra coisa, entendeu? Então, aí daí vem, pode parecer uma contradição, né? Mas o P está fazendo exatamente o que ele deveria fazer. Nosso problema é como é que eu posso calcular a proporção de variação explicada de uma forma que leve em conta a complexidade do modelo, para eu não me confundir. Então, parecer que eu estou explicando mais do que eu realmente estou. Né? Então, fala uma forma aí para gente. Alguém dá uma ideia? Uma ideia, tá? Você ponderar o ganho da variação explicada com o número de preditores no modelo. Intuitivo, né? De alguma forma, seria bom se a gente pudesse descontar do ajuste, da medida de ajuste do modelo, o número de parâmetros, correto? Porque se tiver parâmetros demais, isso vai dizer empurra a qualidade dele para baixo. Quer dizer, ele não é tão bom assim, tem parâmetros demais. Se tiver poucos parâmetros, mas explica muito, então talvez é melhor. Então a gente tem essas duas quantidades para pesar e ponderar, né? Encontrar um equilíbrio entre as duas de alguma forma. Quanto maior o ajuste, isso é bom. Então eu quero uma medida que me diga se o ajuste aumentar, esse modelo é melhor. Mas ao mesmo tempo eu quero que essa medida me diga se a complexidade aumentar, isso é ruim. Então empurra para baixo. Dá uma penalidade para a complexidade do modelo. Para evitar, né, de você ficar enfiando um monte de parâmetros loucamente lá e achar que está explicando alguma coisa, quando na verdade está explicando nada. Então, é bem intuitivo, percebe? Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Aí a questão é como, então, exatamente faz isso, né? Que quantidades eu poderia utilizar para fazer isso? Então, os estatísticos tiveram alguma ideia, tá? Algumas ideias sobre isso. Queremos um modelo tão complexo quanto necessário e não mais complexo que isso. Aí tem uma palavra que eles gostam de usar para descrever isso. Quando você tem uma coisa que ela é complexa apenas o tanto quanto necessário e não excessivamente complexa, de modo que você consegue representar as relações entre as variáveis ou explicar seus dados da forma mais simples possível. Parcimônia. Já ouviu essa palavra? Parcimônia. O que significa parcimônia? É o que eu acabei de falar. Dito de outra forma, explica mais com menos. Né? Econômico, você também pode pensar. É um modelo econômico. Eu quero explicar um modelo que explica mais com menor complexidade necessária. Tá? Possível. Aí eles falam modelo parcimonioso. Então, como faz para medir a parcimônia de um modelo? Então, tem algumas ideias, tem mais de uma forma de fazer isso. Tá? Uma forma foi pensada por um estatístico japonês lá nos anos 70, chamado Hirotugo Akaike. Já ouviu falar dele? Então agora a gente já saiu dos europeus, ingleses, né? Agora a gente está no Japão. Aí nota que agora isso é bem mais recente, tá? Isso é o Akaike nasceu em 1927 e faleceu não faz tanto tempo assim, né? Em 2009. Então, quando ele se tornou estatístico, nós já estávamos ali passando da Segunda Guerra Mundial. Então, ele já nasceu em uma era em que a estatística já estava consolidada, né? GLMs, né? Então, ele já viveu esse período já com uma experiência, conhecendo coisas mais recentes. Então, quando ele se trabalhou como estatístico, a verossimilhança, que foi uma medida popularizada pelo Ronald Fisher, lembra, no começo do século passado, que é essa forma geral de medir a chance de um modelo gerar os dados, que você pode aplicar a qualquer modelo usando qualquer distribuição. Então, essa já era uma medida popular entre os estatísticos. Então, o Akaike pensou, bom, a verossimilhança
é uma medida bem interessante e bem intuitiva, porque ela é uma medida direta da chance que tem esse modelo ter gerado esses dados. Então, talvez eu possa utilizar isso como uma medida de ajuste, porque ela se aplica a qualquer modelo, percebe? Qualquer modelo, com qualquer distribuição, você sempre pode calcular a verossimilhança daquele modelo, né? Que é a chance do modelo ter gerado aqueles dados. Então, eu vou usar a verossimilhança como base para criar uma medida, um índice de parcimônia do modelo. Então, ele escolheu o log da verossimilhança. Lembra por que os estatísticos usam log da verossimilhança, né? Log da probabilidade dos dados com base no modelo. Todo mundo lembra por que do log? Porque São valores pequenos. são valores ridiculamente pequenos, né? 0,0000. Então, bota em log que fica mais fácil de interpretar. Então, log são números tipo 10, 5, 12, 20. É mais fácil da gente comparar e ler e falar sobre eles, né? Então, é o log da verossimilhança. Em inglês, eles chamam de log likelihood, tá? Alguém perguntou em algum momento aí, que tem às vezes eles falam log like, né? Log leak, já viu essa sigla? É isso aí, é o log da verossimilhança. Então, ele disse assim, ó, pega esse negócio aí e penaliza isso pela complexidade do modelo, correto? Então, se a verossimilhança aumentar, isso significa é bom, o modelo se ajusta melhor aos dados. Mas se a complexidade aumentar, isso é ruim. Que sinal, que operação matemática eu posso utilizar para representar isso? Uma subtração, concorda? Né? Aumenta se for a verossimilhança, mas se for a complexidade, diminui. Então, ele disse assim, pega a verossimilhança e subtrai o número de parâmetros. Então, agora, toda vez que a verossimilhança aumentar, significa que o modelo está se ajustando melhor aos dados, certo? Ah, então isso é bom. Agora, se o número de parâmetros aumentar, isso é ruim. Está ficando mais complexo. Então, desconta. Desconta o número de parâmetros. Todo mundo entendeu a ideia? Tranquilo? Pode Mas repetir? você tem agora um número que combina duas informações. A verossimilhança do modelo do lado esquerdo, que é uma medida do ajuste, lembra? A probabilidade do modelo ter gerado aqueles dados. E do lado direito você tem uma medida da complexidade do modelo, que é o número de parâmetros. Quanto mais parâmetros, é mais complexo, né? Se você for enfiando mais preditores no modelo, quer dizer que vai ter mais parâmetros para estimar e, portanto, será um modelo mais complexo. Então, como faz para combinar as duas coisas? A verossimilhança, vamos usar um sinal positivo. Por quê? Porque se a verossimilhança aumenta, significa que o meu modelo está representando melhor os dados. Então, isso é bom. Agora, o número de parâmetros, não, a gente não quer que ele seja grande demais. Né? Porque se for grande demais, você já viu o que acontece. Então, a gente vai penalizar a verossimilhança pelo número de parâmetros. Se o número de parâmetros aumentar, você quer descontar isso da sua medida de ajuste, da verossimilhança. Então, pega a verossimilhança e subtrai o número de parâmetros. Log da verossimilhança menos número de parâmetros. Entendeu? Então, agora você combinou essas duas coisas para tentar encontrar um equilíbrio entre elas. Se ele for complexo demais, o que vai acontecer? Se tiver parâmetro demais? Reduzir mais a verossimilhança. Ele vai pegar a verossimilhança e vai empurrar ela lá para baixo, correto? Ele vai reduzir mais a verossimilhança. Se o número de parâmetros for pequeno, for um modelo relativamente simples, aí então a sua decisão vai ser basicamente a verossimilhança, né? Ajusta mais ou ajusta menos. Entendeu? Então essa é a ideia, tá? Essa é a ideia do Akaique. Mas aí, além disso, a Kaique também sabia, lá nos anos 70, lembra que eu falei para vocês que quando usa a máxima verossimilhança, assumindo distribuição normal para os resíduos, é a mesma coisa que você utilizar mínimos quadrados, né? Então, como mínimos quadrados é essa quantidade clássica da estatística, que todo mundo estatístico está familiarizado e todo estatístico conhece, então ele pensou numa forma de, eu vou pegar essa quantidade aqui e vou botar ela numa escala que ela fica equivalente aos mínimos, a soma dos quadrados, quando os resíduos têm distribuição normal, porque aí fica mais fácil de eu comunicar com os outros estatísticos, para eles entenderem o que esse número significa.
E aí ele descobriu que você pode facilmente converter a verossimilhança na soma dos quadrados. Como? Multiplica ela por menos 2. Por que menos 2? Porque sim, tá? Só precisa aceitar isso. Quando você pega a verossimilhança e multiplica por menos 2, ela se torna equivalente à soma dos quadrados, quando os resíduos têm distribuição normal. Então ele pegou essa simples ideia, essa simples expressão, e botou um menos 2 na frente. Quando ele botou menos 2 na frente, virou isso aí, ó. Menos 2 vezes o log da verossimilhança do modelo, mais, por que mais? Porque menos 2 vezes o menos do número de parâmetros, lembra? Menos vezes menos, dá mais, né? Então, mais 2 vezes o número de parâmetros. Como chama essa quantidade? Critério de informação de Akaik. Tá? AIC. Como interpreta isso? Lembra que antes, quanto maior, melhor, correto? Quanto maior a verossimilhança, melhor. Mas você multiplicou por menos, então ficou de cabeça para baixo, né? Você inverteu o número. Então, agora a interpretação é assim. Quanto menor o AIC, melhor o modelo. Ou seja, explica mais com menos. Então, por isso as pessoas dizem, o AIC é uma medida de parcimônia. Ele pega o ajuste do modelo e penaliza ela pela complexidade. Se for complexo demais, ele vai dizer, esse modelo é ruim. Se ele for muito complexo, mas explicar muito, tudo bem. Mas se ele for complexo demais, ou seja, é muito complexo, mas explica pouco, isso é ruim. Então, o AIC diz para você, esse modelo não presta. Cuidado com ele. Quanto menor, melhor. Ok? Pergunta sobre o AIC? Todo mundo entendeu a ideia? Pedro, esse Diga. duas vezes é o quê mesmo? O AIC de verdade é isso aí, tá? É só isso. Sim, sim. Mas aí, porque o Akaik queria expressar esse número numa escala que fosse familiar para os outros estatísticos. E aí ele descobriu que quando você pega a verossimilhança e multiplica por menos 2, ela se torna equivalente à soma dos quadrados. Então, só por isso ele multiplicou por menos 2, tá? Só para... Porque aí quando a distribuição dos resíduos é normal, esse número aí é igual, é a mesma coisa que a soma dos quadrados. Então, ele fez isso. Mas é só uma mudança de escala, percebe? A ideia é simplesmente pega o ajuste do modelo, a verossimilhança, e penaliza pela complexidade. Então, isso é o AIC. Então, beleza, vimos a ideia. Tranquilo, né? Simples, intuitivo, não tem nenhum grande mistério. Como funciona na prática? Então, vamos descobrir. Você vai pegar agora os seus 6 modelos que você criou, lembra? E você vai calcular o AIC para cada um deles e vai compará-los entre si. Pergunta, sem olhar nada daí desse código, esquece, ignora isso aí totalmente. Qual deve ser o melhor modelo? Qual é o modelo verdadeiro? O que tem 5 preditores, o que tem 4, o que tem 3, o que tem 2, o que tem 1 ou o que não tem nenhum? Qual é o modelo verdadeiro? Talvez o Menos que tenha 2. complexo, mas que não seja nulo. Vocês lembram como vocês geraram os dados? Olha aqui, ó. Y é igual a uma distribuição normal com 50 observações, média 50, desvio padrão 10. Qual é o preditor do Y? Qual é o preditor? Quem que está prevendo Y aqui? X1, X2, X3, X4 ou X5? Alguém está vendo algum X aqui? Está vendo algum X aqui? Está vendo X em algum lugar aqui? Não, né? Qual é a relação entre o Y e o X1? Nenhuma. Qual é a relação entre o Y e o X2? Nenhuma.
Qual é a relação entre y e x3? Nenhuma. x4? Nenhuma também. E o x5? Também, nenhuma. Então, qual é o modelo verdadeiro? É esse aqui, correto? Né? É esse modelo aqui que diz para você, olha, o y não depende de nada. Se alguma coisa aí te falar tem um efeito do x1, do x2, do x3, do x4, do x5, tá errado, correto? Porque esses efeitos não existem. Né? Então, lembra disso. O modelo verdadeiro é o modelo que não tem preditor nenhum. Então, calcula o AIC, compara os modelos e vê se ele te dá a resposta certa. Ai, gente, o Salsichinha tá na aula. Olha só. Como é que chama esse aí? Madruga. Madruga. É um lindo nome. Bom nome. Seu Madruga. Madruguinha para os íntimos. Não, agora ele é adulto, é Madruga agora. Senhor Madruga. Não é. Sempre vai ser o Madruguinha. Aquela. Ai. Diga, Ana. Sua dúvida ali. Não, peraí. Antes da Ana falar a dúvida dela. Fizeram a tabela do AIC? Ordenaram os modelos, né? Então, você viu que essa tabela que você construiu é a tabela padrão que as pessoas usam para interpretar resultados do AIC, correto? A comparação entre os valores de AIC de diferentes modelos. Então, o que tem na sua tabela aí? Você tem o nome do modelo, né? Você tem uma coisa chamada DF. Lembra que é DF? Grau de liberdade. É grau de liberdade, tá? Então, grau de liberdade, ele pode ser usado no contexto de falar qual é o tamanho efetivo da sua amostra, né? Que é o tamanho da amostra menos o número de parâmetros estimados. Mas ele também pode ser utilizado como ele próprio uma medida do número de parâmetros a serem estimados. Então, às vezes, quando você vê DF, é quantos parâmetros estão sendo estimados pelo modelo, tá? E aí tem o valor do AIC e tem mais uma coluna no canto aí que chama de delta AIC. Então, a coisa importante para você entender é que o valor do AIC em si, o valor absoluto, o número que ele gera lá para você, o que esse número significa por si só? 200 e não sei o quê, 300 e não sei o que lá, 1000 e não sei quanto. O que esse número significa? Nada, tá? Não interessa qual é o valor absoluto do AIC. Então, o que interessa? Interessa as diferenças entre os valores. Quanto menor, melhor o modelo para o conjunto de dados e de preditores que você está investigando. Certo? Então, por isso, normalmente, como a gente faz? Faz um ranking dos modelos com base no valor do AIC, e aí o delta AIC é a diferença entre o valor de AIC de cada modelo e o menor valor de todos, que é o melhor modelo do conjunto que você avaliou, certo? Então, quanto vale o menor delta AIC? $375. O menor delta vale quanto? Uai, zero. Zero! Por quê? É. Porque é o melhor modelo, o AIC dele menos o AIC dele mesmo, correto? Porque ele é o melhor, então dá zero. Então, o melhor modelo sempre vai ser delta AIC zero, correto? Você pode anotar isso para você lembrar. Primeira coisa, o melhor modelo sempre tem delta AIC igual a zero. Porque é cada modelo menos o AIC do melhor, o menor AIC de todos. Então, o melhor vai ser ele menos ele mesmo. Então, sempre vai dar zero. Aí, os outros são ranqueados conforme o delta AIC, ou seja, quanto maior o valor do AIC. Então, o primeiro, o melhor de todos, é o que tem o menor, é delta zero. E aí, o ranking vai seguindo na ordem do valor do delta AIC. Quanto maior, pior o modelo. Ou mais longe o modelo está do melhor modelo que você investigou. Então, o valor vai aumentando, né? 0, 1, não sei quanto, 2, não sei o quê,
4 não sei o que lá, 6, 7, 8, 10, e assim vai, tá? Então, esse ranking aí mostra para você a qualidade, digamos assim, né? O grau de parcimônia dos modelos. Como faz para interpretar? Bom, como eu já falei, um menor valor, né, é o melhor modelo. Porém, você pode ter modelos cuja diferença de AIC entre eles é relativamente pequena, correto? Então, a AIC de um modelo é 200, o outro é 201. Aí, tipo, qual é melhor? Então, quando os valores de AIC são muito parecidos, a diferença entre eles é pequena, aí os estatísticos dizem assim, ó. Aí você precisa considerar um ponto de corte para decidir a partir de que momento você tem evidência de que um modelo é claramente melhor, superior ou mais parcimonioso que os demais. Porque você pode ter diferentes modelos que explicam os dados de forma mais ou menos parecida, né? Então você precisa de um ponto de corte do mesmo jeito. Assim como quando a gente usa o P, lembra que tem o nível de significância, ponto de corte? Quando você usa o AIC, você também, né? As pessoas pedem, me dá uma regra, me diz um critério para usar para facilitar a minha vida. Então eles sugerem assim, ó, o modelo é claramente melhor que os demais quando o delta IC é superior a 2. Então o melhor sempre vai ser 0. Tem algum outro modelo que o delta é menor que 2? Se tiver, então eles estão empatados. Se não tiver, então ele é claramente melhor que todos os outros. Tá? Então essa é a regra mais simples que as pessoas costumam utilizar para interpretar isso. Delta IC maior que 2. Evidência clara de que o modelo é melhor que os demais. Se for menor, então você pode ter modelos empatados, que são tão bons quanto, entendeu? Aí não é mais claro qual deles é melhor. Quem encontrou o modelo claramente superior aos demais? Primeira coisa, lembra qual era o modelo verdadeiro? Qual Aquele é? que não tinha Sem os preditores. X. É o mod 0, correto? Agora fala pra gente. Quem encontrou que o mod 0 é o melhor modelo de todos? Levanta o braço. Segundo o AIC. Ah, então tem pessoas que não encontraram, correto? O AIC diz para você o mod 0 não é o melhor, correto? Se você rodar de novo, você vai ver que o resultado muda, correto? Lembra que é uma amostragem? Então o resultado pode mudar. Por que que pode mudar? Porque é uma estimativa. Então tem erro de amostragem. Ah, então tem incerteza. Então o AIC ele está sujeito ao mesmo tipo de incerteza que qualquer estimativa, tá? Ele acerta em média, mas ele não acerta sempre. Às vezes ele vai errar. Mas mesmo quando ele erra, ele costuma pegar o modelo verdadeiro e jogar lá para cima, tá? Ele não é o melhor de todos, mas ele está entre os melhores. Então, quando isso acontece, aí estatísticos falam outra regrinha simples para você. Olha, quando você tem vários modelos empatados, que o delta IC é menor que 2, né? Tem o 0, que é o melhor de todos. Aí tem um outro que é 1, por exemplo. Aí tem outro que é 1,5. Ah, todos eles estão dentro dessa faixa, né? Menor que 2. Então, eles estão empatados. Como eu escolho qual deles é melhor? Escolhe o que tem menos parâmetros. Por quê? Porque ele é o mais simples. É o mais parcimonioso. Então, toda vez que empatar, delta IC menor que 2, escolhe o que tem menos parâmetros. Mais simples de todos. Então, essas são as duas regras fundamentais do AIC, tá? Quanto menor, mais parcimonioso o modelo. Mas se tiver mais de um modelo empatado, escolhe o que tem menos parâmetros. Beleza? Perguntas sobre essa primeira parte da atividade da IC? Perguntas? Ana, quer fazer sua tua pergunta agora? Não, nessa primeira pergunta que surgiu e a Jussara explicou, foi bem legal, é que esse mod 0 é um modelo nulo. Exato.
né? Então, ela disse que a gente poderia, então, comparar os próximos modelos com o modelo nulo, porque a gente está comparando dentro da mesma família, né? Sim. De modelos. Uhum. E que no próximo exercício não é assim, a gente pode comparar Exato. o A e C. Aí agora já me perdi. Entre, Aí a Jussara completa. mas a ideia é assim mesmo. A questão é assim, ó. Eu posso usar o A e C para comparar o quê? Para comparar quase qualquer coisa, tá? Você tem dois modelos diferentes? Qual é melhor? Posso usar o A e C? Pode, tá? Para quase qualquer coisa. Tem algumas situações que não faz sentido você usar IC, mas aí eu vou explicar no final, tá? Quando não faz sentido. Pedro, a dúvida dela era por que usar o modelo nulo no primeiro e não no segundo. Aí ela estava confusa de, então, quando usar o modelo nulo. Porque a Foi isso. pergunta Aí a gente discutiu isso. Tá, mas você percebeu que a questão que a gente está investigando no segundo é diferente do primeiro, né? Percebeu? No primeiro, você quer saber desse conjunto de preditores, qual melhor prever a variável dependente? A resposta correta é nenhum, correto? Agora, na segunda atividade, o que a gente está investigando? A distribuição, né? Qual distribuição é melhor para representar esses dados? Mas aí a gente vai já falar sobre isso, tá? Ah, então eu posso usar o AIC para comparar distribuições diferentes, para ver qual deles representa melhor os dados? Sim, com algumas ressalvas. Aí a gente vai já falar. Então, eu falei primeiro desse primeiro para você entender a ideia geral, tá? E daqui a pouco a gente vai falar o segundo. Mais perguntas sobre essa primeira atividade aí? Ô Pedro, eu só queria saber nessa função aí do RN binómio, esse size 1 e o size 50, que é o K, né? Mas o que é esse K50 e o K1? Alguém para ajudar a gente a lembrar o que significa o K da distribuição binomial negativa? É o tamanho da agregação. É a agregação. É o parâmetro que controla o tamanho da agregação dos indivíduos na paisagem, correto? Quanto maior o valor do K, significa o quê? Menos agregado. Menos agregado. Manchas dos indivíduos maiores, mais espalhados, menos agregados. Distribuição aleatória. Quanto menor o valor do K, Mais agregado. mais agregado, menor o tamanho das manchas, né? Os indivíduos estão mais juntinhos. Aí a distribuição fica mais assimétrica. Tá? Beleza, obrigado. Quando você tem uma distribuição binomial negativa com K muito alto, ela é a mesma coisa que o quê? Poisson. Poisson. Então aí você já tem um spoiler do resultado da atividade 2. Né? Percebeu? Então, 5 minutos, aí volta aí para a gente concluir nossa conversa de hoje. Então, olha aí. Minha tabela do IC, ó. Ele falou aqui, ó, modelo 0, ó, mod 0 é o melhor, delta IC é 0, tá vendo? Esse número aqui do IC, ó, 386 o quê? Nada, tá? Não interessa. O que interessa é isso aqui, ó, são as diferenças. Ele disse que o mod 0 é o melhor, delta IC é 0. Ah, então ele acertou, né? Mas ele também disse que o mod 1 está com delta IC menor que 2, tá vendo? Então, tem dois modelos com delta IC menor que 2. 0 e 1.7. Qual a escolha? O menor, os dois. O mais simples. O mais O mais simples. simples. É a mod 0 ou a mod 1? Mod 0. É a mod 0. Então, ele acertou do mesmo jeito, tá vendo? Então, lembra dessas duas regras, tá? Melhor, o menor valor de todos. Mas ele só é claramente melhor que os demais se o delta IC for maior que 2 para os demais. Ah, e se for menor, então tem modelos empatados. Se empatar, ficam qual? Quem tem menos parâmetros. Porque quando você escolhe o que tem menos parâmetros, você está reduzindo o risco de ter falsos positivos. Entendeu? Ou seja, parecer que existe, que tem efeitos que na verdade não existem. Surgiram por acaso. Certo?
Tranquilo a interpretação dessa tabelinha aqui? Então, nos trabalhos, normalmente você vai ver o quê? Você vai ver isso. Ó. Qual é o modelo, quantos parâmetros foram estimados e o delta IC, tá? Às vezes você vê as pessoas mostrando o valor do IC, mas em geral ninguém mostra isso, porque não interessa. O que interessa é isso aqui, são as diferenças. Então lembra, delta IC, diferença entre o IC de um dado modelo e o menor IC de todos, que é o do melhor modelo. Aí a segunda atividade, vocês simularam duas variáveis, correto? Usando a distribuição binomial negativa, que você já sabe, serve para simular contagens, né? Então eu criei aqui y1 e y2, tá vendo? Contagens, ó. 20, 5, 7, 7, 19, 4, 2. Ambas, 50 observações, ambas exatamente com a mesma média, média 2, para essas duas contagens. Porém, uma com k igual a 1 e outra com k igual a 50. O que significa essa diferença aqui? K igual a 1, Agregação. k é 50. Agregação, né? Qual das duas é mais agregado? O y1 ou o y2? Dois. 2? Ai, quer dizer, um, desculpa. O 1, né? Lembra? K menor significa mais agregado. Então, ó, vamos fazer o histograma aqui. Plot, table, y1. Ó, a distribuição de frequências do y1. Tá? Agora, y2. Percebe a diferença? Vamos botar lado a lado. Divide a janela gráfica em 2. Plot y1, plot y2. Tá. Olha aí. Percebe a diferença? Qual é a diferença? Quando o K é menor, a distribuição de frequências é mais Mais agregada. Assimétrica. Assimétrica, né? A distribuição dos indivíduos é mais agregada. Aí a distribuição de frequências das contagens Mais fica assimétrica. mais assimétrica, né? Então, isso aqui, distribuição binomial negativa, óbvio, correto? Mas isso aqui do lado direito, ó, talvez uma distribuição de Poisson resolve, concorda? Percebe que ela é quase um sino, né? É bem mais simétrica, correto? Então, vamos fazer o GLM agora e comparar os ICs. Primeiro para o Y1. Lembra que o Y1 é mais assimétrico, né? Mais assimétrico. K é igual a 1. Vou fazer dois GLMs. Um GLM assumindo distribuição de Poisson e outro GLM usando distribuição binomial negativa. R, calcula o IC de cada um. Compara os dois. Quem tem o IC menor? Binomial. Poisson ou binomial negativo? Binomial. Faz sentido? Faz sentido? Todo mundo concorda que faz sentido? Ele escolheu a distribuição mais apropriada, né? Claramente, ó. Ó, o IC de um é 443, o outro é 315. Qual a diferença entre os dois? É bem maior que 2, Mais correto? de 100. É bem maior que 2, então é claramente melhor. Ok. Agora vamos fazer a mesma coisa para o Y2. R, quem dos dois é melhor? E agora? São parecidos. Agora ficou empatado, percebe? Tá vendo, Guilherme? 265,5 versus 267. É menor que 2 a diferença entre os dois, percebe? Vou rodar de novo para você ver o que acontece. Roda tudo de novo. Opa. Olha agora. 277. 277. Qual é melhor? Quando isso acontece, o que o AIC está falando para você? Tanto faz? Tanto faz. Então, qual você escolhe? Mais simples.
O mais simples. Qual é o mais simples? Poisson. Poisson, entendeu? Entendeu a ideia? Então, pode usar binomial negativa? Pode. Mas ele está falando para você, olha, aqui não faz a menor diferença, tá? Dá no mesmo. Se você usar Poisson, binomial negativo, tanto faz. Então, lembra que eu falei hoje de manhã que em muitas situações tanto faz? Né? Ah, não, mas você não usou GLM com a distribuição não sei das quantas. Não, mas eu vi aqui, ó, a distribuição dos resíduos é essa. Fiz uma regressão simples, assumindo erros com distribuição normal. Para contagens. Não, mas tinha que ser o GLM. Não, mas os resíduos são normais, tá vendo? Aí, se você usar o AIC, o que vai acontecer? Já sabe, né? Tanto faz. Em muitas situações do mundo real, tanto faz. E agora você está vendo que o AIC te diz exatamente isso, né? Então faz sentido, correto? Por isso que é útil. Bom, então você pode usar o AIC para selecionar, comparar modelos entre si e selecionar um modelo mais parcimonioso. Mas a gente também já tinha aprendido que você pode usar a estatística frequentista, correto? O valor do P, né? Para testar o efeito dos preditores e decidir se tem evidência para o efeito ou não. Vocês viram que quando não tem preditor nenhum com efeito, o P falou exatamente isso para você, né? O P era um valor bem alto, correto? Ele disse, não tem relação nenhuma, não tem efeito nenhum. E realmente não tinha. Então você já pode imaginar que existe uma relação conhecida entre o P e o AIC. Qual é a relação? Quando o P é um valor baixo, o que isso está falando para você? Lembra que o valor baixo do P significa? Tem relação entre as variáveis. A evidência é O forte, modelo né? explica. A incerteza é baixa, a evidência é forte. Quando o P tem um valor baixo, se você aplicar o AIC exatamente aos mesmos dados, ao mesmo modelo, com exatamente o mesmo conjunto de preditores, ele vai falar para você, olha, o delta AIC é um valor muito alto. Tá vendo? Quando o P é um valor baixo, o delta AIC é um valor muito alto. O que isso significa? O AIC está dizendo, olha, tem um modelo que é claramente melhor que os outros. A evidência é muito clara, não há incerteza. Mas quando o P tem um valor mais alto, significa o quê? A incerteza é grande, né? Aí o que acontece com delta IC? Ele cai, ele cai, ele cai, ele cai. O que isso significa? Os modelos estão empatados. Eu não sei mais qual é o melhor. A incerteza é alta. Então, quando você tem modelos aninhados é assim, você tem um conjunto de preditores e você quer comparar diferentes modelos com diferentes combinações dos mesmos preditores. Então, tem um modelão geral, né? Enfia todos os preditores aí vai dar um negócio lá. Não, e se eu tirar esse aqui? E se eu tirar esse outro? E se eu usar só esses dois aqui? Compara todos eles entre si. Isso é um modelo aninhado, são modelos aninhados. Porque um é um subconjunto do outro. Tá? São subconjuntos das mesmas variáveis, dos mesmos preditores. Então, nessa situação, o AIC e o P são redundantes. Todo mundo entende o que significa a palavra redundante? Eles te dizem a mesma coisa. Então, se eles me dizem a mesma coisa, eu preciso de AIC? Quando é que o AIC é mais útil? O AIC ele é mais útil quando você realmente tem hipóteses alternativas e não complementares. Que não é o caso da maioria dos ecólogos e de quem trabalha com ciências ambientais. Por quê? Normalmente, o que você faz? Você tem hipóteses sobre certos efeitos e certas relações. Você vai lá, mede as variáveis, e você quer saber, desse conjunto de hipóteses que eu tenho, quais têm evidência e quais não têm, correto? Mas você acha que é assim, ó, isso aqui pode ter um efeito, e isso aqui também pode ter um efeito, e esse outro preditor aqui também pode ter um efeito. Então, você não tem hipóteses alternativas, você tem hipóteses complementares. Você acha que os efeitos podem ocorrer ao mesmo tempo
Se esse ocorrer, esse também pode ocorrer. O fósforo pode ter um efeito? Pode, mas a distância do igarapé também pode ter um efeito. O nitrogênio também pode ter um efeito. A altitude também, a inclinação do terreno talvez também tem. Então, eles são complementares, porque eles podem ocorrer ao mesmo tempo. Eles não são mutuamente excludentes, ou seja, não são alternativos. A alternativa é assim, ó. Eu acho que ou é um efeito da distância do igarapé, ou é um efeito do fósforo. Ou é um efeito da altitude, ou é um efeito do nitrogênio. Mas a maioria dos cientistas não tem hipóteses alternativas, de fato. Ele tem hipóteses complementares. Então, quando as suas hipóteses são complementares, você vai usar A e C ou vai usar o P? Tanto faz, porque dá no mesmo. Entendeu? Eles estão medindo exatamente a mesma coisa. O tamanho da sua incerteza, ou quanta evidência você tem para as relações que você está investigando. Tá? Então, o maior problema das pessoas... Algumas pessoas acham que seleção de modelos é tipo uma solução mágica para os seus problemas, né? Faz seleção de modelos aí. Mas se você fizer uma regressão múltipla, aí é muito melhor, com todos os preditores. Por quê? Porque aí você tem certeza que está controlando o efeito dos demais preditores para conseguir isolar o efeito independente de cada um, que é o que a maioria das pessoas quer saber. Eu quero saber o efeito desse preditor aqui, não quero confundi-lo com o efeito de outras coisas. Como faz isso? Regressão múltipla, o GLM com todos os preditores que você acha importantes. Não são hipóteses alternativas, é uma hipótese só, e você quer testá-la simultaneamente. Entendeu? O problema é que para você fazer isso, testar vários preditores, e vários preditores possivelmente correlacionados, e ter informação suficiente para identificar o efeito de cada um, já sabe que vai precisar de mais informação, né? Né? O tamanho da sua amostra vai ter que ser maior, né? Correto? Mas os ecólogos são preguiçosos, ele não quer coletar uma amostra maior. Aí ele fica inventando soluções mágicas. Faz a seleção de modelos, né? Então, tem uma situação muito comum que na ecologia as pessoas costumam usar a seleção de modelos, que é quando você tem uma amostra limitada. Por que será, né? Então, imagina assim, ó. Você mediu 10 preditores, mas a sua amostra é 100? Não. Me diz um tamanho de amostra aí, típico para você, mais realista. N igual a... 20. 20. Eu medi 10 variáveis, mas N igual a 20. Se você pegar e fizer uma regressão múltipla, N igual a 20, com 10 preditores, enfiar os 10 lá, o que você acha que vai acontecer? O que vai acontecer? Chuta. Os AIC vão dar tudo igual, praticamente. Lembra o que acontece com a incerteza à medida que você vai enfiando mais preditor no modelo? A incerteza vai ser tão grande que ele vai falar assim para você, olha, não tem nada aqui, tá? Eu não consigo enxergar nada aqui. Nem que tenha algum efeito, ele não vai ver nada, porque você não tem a informação suficiente. Aí os P's, ó, tudo lá no alto. P global, lá no alto, tudo gigante, tá? Então, é impossível. Aí o ecólogo faz isso, aí ele vê isso, aí, caramba, ferrou. Se eu for mostrar isso para o meu orientador, ou para a minha orientadora, ele vai me bater. Então, eu não posso chegar isso lá para ele, correto? Então, ele faz assim, ó. Ah, então eu não vou botar 10 preditores no mesmo modelo, porque não vai dar certo, né? Eu preciso ter estrelinhas para as pessoas acreditarem em mim. Então, ele diz assim, ó, eu vou fazer vários modelos com poucos preditores. Eu vou fazer uma regressão múltipla só com esses dois aqui. Aí eu vou fazer outra regressão múltipla com esses outros dois. Aí eu vou fazer outra regressão múltipla com esses outros dois. Por quê? Porque eu li em algum lugar, ouvi num vídeo do YouTube em algum lugar aí, que eu preciso ter 10 observações para cada preditor. Então, se eu botar, né, 2 preditores, N igual a 20, tá tudo certo. Aí você faz vários modelos, aí você calcula o AIC para cada um. Aí você compara os modelos entre si com o AIC,
Aí, agora apareceu alguma coisa. Porque cada modelo só tem 2 preditores. Aí você tem uma informação minimamente razoável para conseguir identificar algum efeito, correto? Aí aparece um resultado lá. Aí você vê qual que tem o menor IC. Esse aqui. Então esse é o meu resultado agora. Aí você leva isso para o seu orientador, para a sua orientadora, e mostra isso na sua banca. E aí todo mundo fica feliz. E aí você mostra que você sabe utilizar critérios de informação, IC, GLM. Nossa, legal. Aí todo mundo fica contente. Correto? Qual o problema de fazer isso? Tem algum problema? Ou tanto faz? Acho positivo, né? Buscar motivo informação. O problema é que você lembra, para início de conversa, por que que a gente pensou na regressão múltipla? Quando ela é mais útil? Qual era a nossa motivação para botar vários preditores no mesmo modelo? Lembra disso? Para você quebrar as correlações entre eles e conseguir identificar o efeito independente de cada um, correto? Então, no momento que você mediu 10 variáveis, a gente imagina porque você imaginou que essas 10 variáveis poderiam ser importantes de alguma forma, certo? Então, talvez elas todas poderiam ter algum efeito, correto? E talvez haja correlações entre elas, correto? Então, no momento em que você tirou e deixou só 2, automaticamente você aumentou o risco de confundir um efeito de uma variável com a outra. Olha, esse modelo diz que o efeito é do nitrogênio. Aí esse outro modelo diz que o efeito é do carbono. Aí o AIC diz que eles estão empatados. Qual é o melhor? De quem é o efeito? Não sei. Por quê? Porque se você quer isolar o efeito de cada um, o que você tem que fazer? Botar todos os preditores no mesmo modelo. Então percebe o nosso problema? O nosso problema é que o ecólogo é preguiçoso. Ele quer responder perguntas demais com informação de menos. Então, a resposta para as nossas questões, se você tem perguntas demais, naturalmente exige mais informação, exige uma amostra maior. Por quê? Você quer controlar ao máximo possível efeitos que possam confundir suas conclusões. E só tem uma forma de fazer isso. É pegar tudo que você acha que é importante e colocar no mesmo modelo, porque aí você tem certeza que você está controlando. Se você espalha um monte de modelinhos, aí você perdeu esse controle. Aí eles vão te dizer, olha, esse aqui é bom, mas esse aqui também é, mas esse outro aqui também é bom. Então, de quem é o efeito? Não sei. Entendeu? Então, você pode fazer isso. Mas aí agora você já sabe que tem uma limitação, né? Então, dependendo de qual é a sua pergunta, qual é a sua hipótese, o que exatamente você quer saber, talvez vai sobrar uma incerteza aí que você não vai conseguir responder totalmente. Aí, como faz para resolver? Faz outro trabalho e, de preferência, coleta uma amostra maior, tá? Da próxima vez. Então, o AIC ele é apenas um de vários critérios de informação, tá? O Kaique foi o primeiro cara que propôs essa ideia aí, de combinar a verossimilhança com a complexidade do modelo para você ter uma medida que balanceia, equilibra as duas coisas e te ajuda a escolher o modelo mais parcimonioso. Mas depois dele começaram a aparecer outros. Na verdade, mais ou menos ao mesmo tempo começou a aparecer outros. Então, hoje você tem um monte de critérios de informação, cada um deles com um pequeno ajuste para levar em conta alguma coisa um pouco diferente. Penaliza mais pela complexidade, penaliza menos, penaliza pelo tamanho da amostra, ou não penaliza pelo tamanho da amostra. Leve em conta a autocorrelação ou a não independência entre as unidades amostrais, ou ignorem. Aí cada um eles vão dando um nomezinho um pouco diferente, tá? Então hoje na literatura você vai encontrar vários critérios de informação. Tem o SIC, que é o critério de informação de Schwartz. Tem o BIC, que não é da caneta, tá? É o critério de informação bayesiano. Tem o GIC, que é o critério de informação generalizado. Tem o WIC, que é o critério de informação de Watanabe e Akaike. Tem o BPIC, que é o critério de informação bayesiano filogenético. Tem o DIC, que é o critério de informação da deviância e outros que eu não sei o nome, tá? Então, tem trocentos critérios de informação. Todos fazem
a mesma coisa. O quê? Pega o ajuste do modelo, a verossimilhança, e penaliza ela por alguma coisa de algum jeito. O IC é apenas o mais simples, o primeiro que apareceu, tá? Às vezes tem outros. Mas nem tanto faz qual é o critério de informação, porque o que nos interessa de verdade é você entender que o IC, essencialmente, está fazendo a mesma coisa que o P. Portanto, o que normalmente nos interessa é identificar o efeito de diferentes preditores, não confundir o efeito com de outra coisa, correto? E só tem um jeito de fazer isso. Um modelo que controla tudo, simultaneamente. Mas se você fizer só um modelo, você precisa de seleção de modelos? Não, né? Então, cuidado para a seleção de modelos não virar só mais uma forma de demonstrar cultura, tá? Então, parece que você está fazendo uma coisa super legal, mas, na verdade, o que a gente realmente queria saber, que é os efeitos independentes, a gente vai continuar sem saber. E não tem mágica, tá? Precisa de uma amostra compatível com o número de perguntas que você quer responder. Beleza? Perguntas sobre seleção de modelo? Perguntas sobre o IC? Como interpreta o resultado? Devo usar, não devo usar? Falando. E aquele, eu nunca entendo essa parte nos artigos, seleção de modelos stepward e forward e backward. Stepwise, né? Chama de Stepwise. stepwise. Isso. Stepwise Model Selection. Stepwise é assim, você diz para o computador, você pega e faz uma regressão múltipla com vários preditores, e aí você olha lá o resultado no summary, e você vai ver que talvez alguns vai ter P's significativos, né? E outros não, correto? Então ele faz assim, ele pega todos os preditores que não são significativos e tira do modelo. Roda de novo, olha o resultado. Sobraram P's não significativos? Sim. Corta eles fora. Roda de novo, olha o resultado. Sobrou só os significativos? Sim. Ah, então esse é o melhor modelo. Por isso que eles chamam de stepwise. Você vai simplificando o modelo passo a passo. Tá? Entendeu? Tem problema? Tem problema fazer isso? Você já sabe a resposta, né? Qual o problema de fazer isso? Lembra que todas as nossas conclusões sobre todas as relações que você investiga são condicionadas aos preditores que você inclui no seu modelo, correto? Então, quando você tem uma regressão com vários preditores, aquele efeito que ele está te falando lá é o efeito dessa variável controlando todas as outras que você botou no mesmo modelo. Se você tira preditores do modelo, automaticamente o que você está fazendo? Você está deixando de controlar o efeito deles. Ou seja, você está de novo correndo o risco de confundir o efeito entre preditores diferentes. Então, esse é o risco que as pessoas correm quando usam isso, tá? Recomendo? Não, nunca, tá? Isso se tornou muito comum com o advento dos computadores, porque os programas começaram a trazer algoritmos que fazem isso automaticamente. Então, você diz lá para o computador suas variáveis, e aí o programa, né, de computadores, programas estatísticos, o R tem funções para fazer isso, tá? Ele tem mais de uma função para fazer isso. Você bota lá quais são os seus preditores, aí você bota lá, ele automaticamente faz regressões múltiplas e exclui os significativos. Os não significativos, deixa só os significativos. Roda de novo, exclui, deixa só o significativo. Roda de novo, exclui. É só quando você faz isso, você tá tipo... É meio que como se você estivesse dizendo para o computador pensar por você, percebe? Se o computador é mais inteligente que você, que é o cientista, então não precisa de cientista, correto? Né? Não precisa mais de pessoas fazendo ciência. Joga no computador e deixa ele escolher para você. E tem vários trabalhos de simulação que mostram que esses algoritmos de stepwise normalmente estão sujeitos a falso positivo. Tá? Então ele pode pegar efeitos que não existem
E vice-versa, ele pode deixar de detectar efeitos que existem por causa dessa confusão entre o efeito dos preditores. Porque quando você exclui um preditor, automaticamente você deixou de controlar o efeito dele. Então aí o resultado já vai ser outra coisa. E dependendo das correlações entre os preditores, pode ser outra coisa muito diferente. Tá? Então por isso que, para a gente, o que é o mais seguro? É aquilo que reduz a incerteza. O que reduz a incerteza? Você coletar uma amostra que é compatível com o número de perguntas, número de efeitos que você quer investigar. Porque aí você consegue fazer um modelo que leva tudo isso em conta. Aí você tem um resultado que é o mais próximo possível que a gente consegue da realidade. Tá? Ainda não descobrimos uma forma melhor de fazer ciência. Tá? A melhor forma de fazer ciência que os cientistas conhecem até agora se chama regressão múltipla. Ou GLM, se você preferir, tá? O modelo linear, em que você incorpora todas as relações que você acha importantes. Que você consegue isolar cada uma. Reduz a confusão, reduz a incerteza. Ou faz um experimento, lembra? Mas aí o experimento tem outras complicações, né, que a gente já conversou. Aí dependendo do que você quer saber, talvez o experimento não vai rolar. Então, beleza? Diga. Pedro, tu tem um exemplo, então, de, tipo assim, de quando eu deveria usar o AIC para selecionar o modelo? Porque eu Quando fico você tem pensando, hipóteses alternativas. pois é, mas tipo, é justamente aí que eu fico pensando, porque quando você pensa na pergunta, você já seleciona as hipóteses específicas Sim. para, tipo, sacou os preditores que afetam a tua variável de resposta. Sim. E aí é muito difícil tu pensar. Então, tipo, teria que ser preditores completamente opostos, entendeu? Mas é que normalmente ecólogo ele não quer simplesmente prever uma variável, né? Ele quer explicar. Ele quer saber o que causa o quê. Ele quer falar sobre relações causais. Lembra que a gente já teve essa conversa? Se você não quiser falar sobre causalidade, se quiser simplesmente prever uma variável com base em outra, então o AIC pode ser extremamente útil para você. Porque você pode conseguir um modelo simples que prevê outra variável com um número pequeno de variáveis. Talvez é difícil medir as coisas mais importantes. Eu quero usar umas variáveis que são mais fáceis de medir para prever outra coisa. Legal, talvez vai ser útil nessa situação. Porque não interessa se o efeito é realmente daquilo ou não, percebe? O que interessa é que ele consegue prever bem. Aí pode funcionar legal. Essa é a única situação no mundo real até hoje que eu encontrei que o AIC pode realmente ser útil. A outra é quando você tem hipóteses alternativas, mas quase sempre as pessoas não têm hipóteses alternativas, têm hipóteses complementares. Não é tipo, eu acho que tem um efeito disso aqui, ou esse outro efeito, ou esse outro efeito. A hipótese é, eu acho que isso tem efeito, e isso também pode ter, e isso aqui também pode ter. E às vezes tem porque um afeta o outro. Exato. E aí, quando isso acontece, eu já mostrei o gráfico para vocês, né? Dá no mesmo que usar os P's. Então, tanto faz. Não tem nenhum, você não ganha nada em usar IC, entendeu? É a mesma coisa que você fazer a regressão múltipla e olhar o valor dos P's. Então, por isso que geralmente, tá? Tanto faz. Mas se você realmente tiver hipóteses alternativas, ou se você realmente quer um modelo simplificado, mas que consegue prever razoavelmente sua variável dependente, independentemente se os efeitos são de fato daqueles preditores ou não, aí beleza, aí o IC pode ser útil. Ranquei os modelos. Olha, esse é o modelo mais parcimonioso para prever isso aqui. Ah, ok. Internet, por exemplo, né? Esses algoritmos de internet prevê o comportamento das pessoas nas redes sociais, por exemplo. Não interessa muito para a gente saber por que, que a pessoa se comporta de determinado jeito. Interessa saber quando ela vai se comportar daquele jeito. Porque aí você pode jogar um anúncio lá para ela para vender um produto, né? Então, tanto faz qual é a causalidade entre as variáveis. Não interessa muito. Previsão do clima. Não importa muito. Por exemplo, no semiárido do Nordeste, lá na Caatinga, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas tem tradicionalmente, tinha umas pessoas que moravam no interior do semiárido, que eles eram, tipo, pessoas que eram consideradas pela comunidade que tinham poderes místicos, né? Que eles conseguiam prever fenômenos da natureza.
E aí uma coisa muito importante lá no semiárido é prever quando vai chover, correto? Porque as pessoas dependem muito da chuva, porque chove muito pouco, e a chuva é extremamente sazonal. Então tinha esses olheiros, tem um nome especial que eles usam lá, que eu não lembro de cabeça qual é agora. Mas essas, normalmente eram pessoas mais idosas, né, mais velhas, mais experientes, né, observadores da natureza, que eles liam os sinais da natureza e eles conseguiam prever quando ia chover. Aí eles falam, olha, semana que vem a chuva tá chegando, semana que vem vai chover. Aí passava uma semana, aí chovia, aí todo mundo, nossa, como é que ele sabe disso? Aí os antropólogos estudando as pessoas descobriram que eles viam simplesmente o comportamento dos animais para prever a chuva. Por exemplo, todo mundo sabe cupim, né? Revoada de cupim. Quando que os cupins fazem revoada? É antes da chuva, porque o solo fica mais úmido, então ele espera, quando ele está percebendo que a umidade do ar está aumentando, aí eles se preparam para fazer revoada, aí chove, o solo fica mais úmido, aí eles voam, aí fica mais fácil de cavar e construir o ninho. Então eles ficam esperando pela chuva. Aí os cupins eles conseguem perceber variações muito pequenas na umidade, na pressão do ar, então eles conseguem detectar isso facilmente. Aí o que as pessoas fazem? Esses senhores, o que eles faziam? Eles ficavam olhando para os cupinzeiros. Vai lá e quebra o cupinzeiro. Tem cupins alados com asa? Tem. Ah, então vai chover. Aí ele falava, ó, daqui a uma semana vai chover. Aí chovia. Chovia porque os cupins criaram asa? Não, não tem nada a ver. Não é uma relação causal. Mas é extremamente útil. Por quê? Porque permite prever um fenômeno natural. Mesmo que não haja causalidade entre cupim ter ou não asa e chover ou não naquela semana, percebe? Então, em muitas situações é útil você prever alguma coisa, mesmo que não sejam relações causais. Se esse for o objetivo, beleza, aí pode ser bastante útil. Entendeu? Então, turma, essa foi a nossa conversa sobre seleção de modelos. Estamos conversados. Mais alguma pergunta sobre isso? Sim. Diga. Agora eu fiquei pensando sobre a regressão múltipla, as relações com a IC e tal. E eu lembro que tu comentou que faz sentido usar a regressão múltipla quando os preditores eles estão correlacionados entre eles para quebrar essa correlação, né? Mas caso eles não estejam correlacionados, se eu queira ver o efeito conjunto deles na minha variável, ainda Tudo bem. faz sentido. Sim, porque aí você vai ter uma medida global, né, do efeito R quadrado, né? E daí dá para separar também pelo aquele negócio dos caminhos que tu ensinou, saber Análise qual. de caminhos, sim, também. Então, você entende agora por que que eu fico falando que a regressão múltipla é o método mais utilizado pelos cientistas, né? Porque quase tudo que você puder imaginar se encaixa numa regressão múltipla, tá? É um modelo linear com vários preditores. Então, esse é o nosso, eles chamam de burro de carga, né? De workhorse em inglês. É a nossa ferramenta de trabalho básico, tá? É a regressão múltipla. Ah, mudou o nome da distribuição, aí chama de GLM, mas é a mesma coisa. É a regressão múltipla. Beleza? Mais perguntas? Se não tem mais perguntas, estamos conversados por hoje. Aí amanhã vamos para entrar na reta final da disciplina, tá? Na nossa última aula. Tem algum aviso para fazer além disso? Estava pensando em alguma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci o que era. Enfim, vou lembrar depois eu falo. No grupo. Tá? Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, estamos conversados por hoje. Bom descanso. Espero que vocês fiquem menos ansiosos agora que vocês entenderam como funciona as relações de modelos. Simplifica a sua vida, tá? Minha recomendação geral é menos é mais. Beleza? Então é isso. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Até Tchau. amanhã.